Em conversa com o Norte Entrevista, o deputado federal, Max Lemos, fala a respeito dos trabalhos de 2023 e futuras pautas que serão tratadas no Congresso em 2024. Um balanço do trabalho parlamentar em 2023. 2023 foi um ano extremamente diferente para todos, afinal de contas assumiu um novo presidente da República, apesar de já ter tido 2 mandatos, mas o fato do presidente Lula ter vencido a eleição interrompe uma forma de administrar, inicia outra. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro tinha o seu jeito de administrar. Isso acaba mexendo muito no Congresso Nacional, ou seja, a Câmara acaba tendo uma nova forma de tocar as coisas. Então, para nós também foi importante, porque acaba a gente... que chegou agora na Câmara Federal. Eu tenho outros mandatos, esse é o 5º, mas eu fui vereador, fui prefeito 2 vezes, deputado estadual. Você chega na Câmara Federal e chega também um novo presidente da República, acaba você se adaptando e trabalhando de acordo. Então é um novo momento para o Brasil e a gente acabou se adaptando a essa situação. Agora, a gente encontra também um Brasil vivendo um momento de reconstrução. A grande verdade é essa, com um novo caminho. A reforma tributária. Então, foi um ano movimentado na busca para votar, por exemplo, a reforma tributária, que era um sonho, né? Há 30 anos que se fala em votar uma reforma tributária, e nós tivemos a possibilidade de participar ativamente, de ter aprovado a reforma tributária, dela ter ido para o Senado, voltou com alterações, fechamos o ano com chave de ouro, entregando ao povo brasileiro uma reforma tributária que não é aquela dos sonhos de todos, mas eu acho que ela tem aí 80% a 85% do que se imaginava de uma reforma tributária. Significa que nos próximos anos começam as alterações e já a gente tem praticamente a unificação dos impostos, que é um outro problema sério. É complexo pagar, é caro e é complexo pagar imposto no Brasil, porque você tem uma ramificação de impostos muito grande. Então, chegando aí a praticamente 2 impostos, já afinal de contas não se unificou, mas praticamente sim. Isso vai ajudar muito, vai desburocratizar, vai aumentar a receita brasileira e principalmente vai dar uma segurança jurídica para novos investimentos. O grande problema do Brasil é isso. Toda hora cria um imposto, o tributo é diferente. A aplicação alíquota em vários estados, quer dizer, tem um estado que aplica X% de ICMS, outro aplica Y. Isso vai criando um embaraço muito grande e acaba o Brasil não crescendo de forma igualitária, com oportunidade para todos. Então, eu acho que essa reforma tributária foi a grande contribuição que nós deixamos do período de 2023. É claro que os embates foram grandes. O Brasil frente à proteção ambiental. O Brasil voltou a ser protagonista na questão ambiental. Isso eu acho que vai fazer com que o Brasil possa crescer. Então, quando você apresenta uma reforma tributária, você apresenta uma proteção ambiental que o mundo quer ouvir. E o Brasil voltou a ser esse protagonista. E essa questão da transição energética também, isso acaba... a gente que, por exemplo, que é membro efetivo da Comissão de Minas e Energia, teve uma oportunidade nesse ano de 2023 de fazer um amplo debate sobre essa transição energética. E o Brasil precisa ser protagonista, afinal de contas, um país com dimensão continental como é o Brasil, precisa apresentar essa questão da transição energética e puxar esse caminho. E o Brasil está fazendo isso. Eu acho que a gente vai prestar uma contribuição grande com essas novas legislações que nós colocamos também. Políticas públicas para a cidade em 2023. É lógico que o dia a dia das cidades tem sido a nossa meta. Nós temos um problema sério no Rio de Janeiro, por exemplo, como teve em São Paulo, como há pouco tempo o governador Caiado conseguiu expulsar a Enel, por exemplo, que distribuía energia em Goiás, trazia um desserviço à população. Isso acontece em São Paulo, você vê os apagões que tiveram, e o Rio não é diferente. A distribuição de energia ainda é um problema muito sério. Um estado que é superavitário na produção da energia, tem as distribuidoras de energia dando um problema. Então isso foi uma outra luta nossa em 2023.
Participamos ativamente do debate, da discussão do novo Minha Casa Minha Vida, através da Comissão de Desenvolvimento Urbano. A felicidade de ver o programa voltar. Daqui a pouco ele vai pegar pressão, isso é importante. O Brasil precisa voltar a construir habitações populares, porque as metrópoles, quer dizer, as cidades mais metropolitanas, elas sofrem com a falta de habitação. O Brasil ainda tem um déficit habitacional muito acentuado, no meu caso, que sou do Rio de Janeiro, um déficit de quase 500 mil de moradias, quase 500 mil moradias. Foi outro debate importante que a gente travou na Câmara nesse último ano. Propostas de leis apresentadas em 2023. Lógico que apresentamos muitas propostas, né? São leis que estão em andamento, legislações importantíssimas de proteção à mulher, por exemplo, uma lei que é importante, já vai para o Senado para votar uma lei nossa que proíbe, por exemplo, porte de arma, concessão de venda de arma para quem responde inquérito de violência contra a mulher, seja violência psicológica, violência física. Por quê? Porque isso é um problema sério. Às vezes, a mulher está na medida protetiva, aquele cidadão está respondendo o inquérito, mas como ele não está condenado ainda, ele tem direito a ter o porte de arma. E em muitos casos, quando a mulher denuncia esse agressor, ele dentro de casa ou fora dela, ou mesmo afastado, ele acaba cometendo o feminicídio. Por quê? Porque tem acesso à arma. Então, é uma lei importante que veda a possibilidade de quem está nesse inquérito, no inquérito ainda, não é nem condenação, ele não ter acesso ao porte de arma, aquisição de arma. Então foram muitas leis interessantes, a gente ficou feliz de poder ajudar o povo do Brasil, defender, claro, o nosso estado, os interesses das cidades. Eu que sou um municipalista de carteirinha, todo mundo sabe que eu defendo as cidades, porque as pessoas vivem nas cidades, né? Políticas de saneamento básico. Olha, a busca para você ter a universalização da coleta e do tratamento do esgoto no Brasil tem que ser uma busca de todos os dias. O Rio de Janeiro, nesse ponto, deu até um avanço com a privatização o leilão de saneamento, vai dar um avanço muito grande ao Rio de Janeiro, que você vai não só tratar a água, mas também você vai tratar o esgoto. Mas tem que se buscar todos os dias para chegar um dia que não se fale mais em ter falta de saneamento em lugar nenhum no Brasil. Eu acho que a manutenção da Funasa foi um avanço nosso. O governo não queria muito, mas depois se convenceu, porque independentemente de todos os leilões de saneamento que você transfere para a iniciativa privada, o tratamento do saneamento, o tratamento da água, mas ainda nos rincões do Brasil, e outra coisa, não viabiliza do ponto de vista financeiro, nenhum investidor vai colocar na área rural, naqueles lugares mais longínquos que não tem margem lucrativa alta. Então, o Brasil precisa buscar, através da Funasa, esses investimentos na área de saneamento. Então, assim, o ministro Jader tem feito um papel importante no Ministério das Cidades para desenvolver não só os programas habitacionais, os investimentos em prevenção, por exemplo, em encostas, as macro-drenagens, mas também na busca da universalização do tratamento do esgoto. Então, isso é uma matéria importante, mas ela é de todos os dias, ainda vai demorar um pouco para o Brasil chegar no ponto que a gente imagina, que é ver um Brasil com todas as suas regiões com esgoto tratado, direitinho saneado e com esgoto tratado. Investigando a renovação de contrato com empresas de energia na Baía de Sepetiba. Olha, a primeira coisa que nós fizemos em relação às empresas que estão instaladas ali na Baía de Sepetiba foi convidar o presidente dessa empresa para estar lá na Comissão de Minas e Energia. Isso já foi feito, já foi aprovado. Assim que retomar os trabalhos na Câmara no início de fevereiro, vai ser marcada essa audiência. E chamar também o Ministério de Minas e Energia e entender por que foi feita essa renovação, né? Até porque
o caos que essas empresas estão causando à Baía de Sepetiba é muito grande, e principalmente os moradores locais, os nativos, pescadores. Nós queremos entender que renovação, o que faz parte dessa renovação. Não pode ser feito de qualquer maneira. O Brasil vive um novo momento, as coisas precisam ser principalmente transparentes. Então, primeiro passo, o convite, e se não comparecerem, aí nós vamos convocar. Aprovaram um requerimento de convocação. Não, foi aprovado primeiro o convite. Aos representantes do Ministério de Minas e Energia, a direção dessa empresa, entender tudo que foi feito para esse pedido de renovação. A partir dessas informações, a gente completa o que a gente pensa para poder, então, propor a CPI. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. É uma situação que precisa ser apurada. Ou apresentam, pode ser que apresentem todas as justificativas, apresentem todos as contrapartidas de compensação ambiental, de compensação social. Se isso tudo for apresentado, está tudo bem, está aqui, vai acontecer, vai ser desse jeito, vai ser daquele. Exatamente. Então, quando você... a nosso convite e convocação, se não comparecerem, porque se não comparecerem todos, nós temos que convocar. Aí eles terão que comparecer. Então, é na eminência de ter solução, de apresentar para nós todas as informações. Não tendo informação e não estando a contento, aí de verdade vai ter que ter uma CPI. O que nós requeremos, estão em fase de coleta de assinatura, é a CPI da Enel, né, que é uma empresa distribuidora de energia, distribui em 66 cidades do estado do Rio de Janeiro. É um caos, toda hora você tem cidades aí ficando sem energia por conta da falta de investimento na distribuição de energia. Esse pedido de CPI já está rodando, coletando assinaturas. Como será 2024 no Congresso Federal? Olha, promete ser um ano, 2024 promete novamente ser um ano extremamente movimentado. Primeiro porque nós precisamos fazer as leis regulamentares da reforma tributária, né, do arcabouço fiscal, porque a lei mestra foi feita, agora precisa de fazer a regulamentação disso tudo, né? Esse é um assunto importante, isso vai movimentar o calendário, né, do ano de 2024. Além disso, tem a questão dessas apurações importantes na distribuição de energia, essas renovações, essas outorgas, essas concessões que foram feitas e estão a caminho para ser feitas, né? E muito no escuro. Precisamos então esclarecer tudo isso. Vai ser uma agenda que vai movimentar muito as comissões, especialmente de Minas e Energia, né? A comissão de desenvolvimento urbano vai buscar a execução orçamentária do Minha Casa Minha Vida para que possa de verdade acelerar de vez o programa, né? O investimento em prevenção. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem sofrido muito com as enchentes, então há necessidade de investimento em encostas, em macrodrenagem, para que possa não ter os problemas que tem tido nos últimos anos, problemas gravíssimos, não só de alagamento, como de escorregamento de encostas. Enfim, você tem todo então a gente vai estar muito nessa luta, nessa pauta de buscar um investimento em prevenção. Então promete ser um ano extremamente movimentado. Obviamente que nós queremos buscar a aprovação das leis nossas que estão na bica para serem votadas, que são leis que tem leis nossas de inclusão de um número maior de recursos ainda para investimentos de eventos, que ficou faltando na legislação que foi votada. Tem essa questão séria de aprovar leis que veda o porte de arma para aquelas pessoas que respondem crime contra as mulheres. Já foi aprovada, que a gente chama de comissão terminativa, e agora vai para o Senado. Agora nós vamos para a articulação política para a votação no Senado.
Então a gente tem leis assim que nós vamos buscar a aprovação dessas nossas leis, que são leis assim que a gente tem, por exemplo, uma solicitação que para mim é importante, o repasse direto para as santas casas de todo o Brasil, evitando ter que circularizar pela prefeitura, ou seja, a Santa Casa recebe a emenda parlamentar, mas tem que passar por dentro do Tesouro Municipal ou estadual para chegar na Santa Casa. Isso nem sempre, por causa da questão política, chega. Então, tudo isso são questões que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. A luta incessante para que pague as 3 cidades do Rio de Janeiro, Paraty, Angra e Rio Claro, uma indenização de 264 milhões de reais só para Angra dos Reis, quase 50 milhões para Paraty, 17 milhões para Rio Claro, dívidas essa de 2009 que a Eletronuclear deve da compensação para a construção de Angra 3. Nós fizemos as audiências públicas, tivemos sucesso nessas audiências, aprovamos isso tudo na Eletronuclear, e agora só precisa pagar as prefeituras, né? Olha, desde 2009 a Eletronuclear, no fundo, vem embarrigando essas cidades. Isso é uma compensação. Isso já era para ter sido pago. Isso não está mais que discutir direito de pagar ou não pagar. Então a gente agora... eu fiz muitas audiências públicas, aprovei requerimento, fiz audiência pública na comissão, na Câmara Federal, fiz audiência lá na Costa Verde, com a presença da Eletronuclear em todas elas, foi aprovado, e agora precisa pagar. E essa é uma luta nossa para que essas cidades recebam o que é de direito delas, que serão investidos em escola, investidos em unidades de saúde, em saneamento, em programas de educação ambiental nessa região ali da Costa Verde. Então, isso é uma dívida, isso não tem jeito, não há o que discutir. Não, essa ponderação não existe mais. Mas o ministro compreendeu, levamos o ministro na Eletronuclear para ele conhecer a estrutura, o ministro de Minas e Energia, ele entendeu do que se trata e se comprometeu a, na primeira semana de fevereiro, dar a resposta. Isso é uma outra luta que nós não vamos abrir mão. Enfim, é uma pauta extensa para 24, mas nós estamos super animados, mas mais do que isso, animados para ver o Brasil crescer e dar a nossa parcela de contribuição para que no Congresso Nacional, para ver o país manter esse ritmo que começou em 23. Pautas do partido no Congresso em 2024. Olha, primeiro nós precisamos que a União cumpra, em relação a essa pauta de saúde, cumpra efetivamente o pagamento do teto da enfermagem. Isso é uma coisa importante, está dando um ruído muito grande, uma hora atrasa um pouco aqui, acolá, ser um pouco mais rígido com as prefeituras que não estão cumprindo, para que possa o profissional que tem uma luta de anos, e essa é uma luta do PDT, afinal de contas, o autor dessa PEC é o Mauro Benevides, que é um parlamentar do PDT, uma luta importante para nós, isso é uma pauta que a gente não vai abrir mão. Na educação, consolidar o investimento no ensino de tempo integral, já foi mandado, já foi aprovado, foi mandado para o Congresso, já foi aprovado, agora precisa que a União aperte os municípios, os estados, para que possa ocorrer, principalmente as cidades, e possa liberar recursos para você começar de verdade, ter uma grande política de ensino de tempo integral, o ensino fundamental principalmente, que é uma competência dos municípios, porque está provado que o aluno que tiver o extracurricular, ou seja, que ele estude as matérias convencionais, matemática, ciências, história, geografia, que ele estude o dia a dia, mas que ao terminar ele tenha atividades de esporte, de cultura, palestras, ou seja, preencher o dia dessa criança, do adolescente, com atividades culturais, esportivas e, obviamente, a pedagógica também. Então, o ensino fundamental ele é importante, é uma bandeira do PDT, nós não abrimos mão de investimento nesse campo, porque a gente acredita que é pela educação que você de verdade constrói o caráter, constrói a formação daquela criança, daquele adolescente, principalmente num momento que a gente vive todo esse aparato de violência, especialmente no Rio de Janeiro, que vai seduzindo
com as facilidades, né, a violência, tráfico é de um lado, milícia do outro, vai seduzindo a criança, vai seduzindo o adolescente, só a educação. A gente fica imaginando às vezes se o CIEP, né, o ensino de tempo integral, que foi idealizado pelo Darcy Ribeiro, se tivesse virado um programa de Estado, talvez não tivesse perdido as 2 gerações que foram perdidas aí ao longo desses últimos anos. Então, o ensino de tempo integral é uma bandeira que a gente não vai abrir mão. Já foi aprovada a legislação, o investimento que foi colocado foi razoável, mas ainda não é o ideal para fazer esse estímulo pelo país afora. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.